Gente, como vocês estão? Tudo bem? Bom dia, boa noite, enfim, como for por aí, no tempo que você tiver. Vamos lá, hoje a gente vai falar sobre ansiedade. Ansiedade, pânico, ansiedade, transtorno de ansiedade generalizado ou ansiedades em geral, medo, angústia, esse troço todo, que é uma coisa que está, eu acho, muito presente na vida da gente nesse momento. Eu tenho recebido muitos textos, muitas histórias e muitos pedidos de ajuda em relação a isso. E aí, então, resolvi fazer esse vídeo aqui para explicar, assim, algumas coisas, assim, concretas, tipo, o que é a ansiedade, que troço é esse que acontece com você, de onde ela vem, qual é a função disso no corpo, porque tem que ter alguma, né? Por que isso acontece, né? O que é, por que acontece e como lidar com isso, assim, hoje eu vou ser, assim, bem prático, porque eu sei a encrenca que é, eu sei a dor que é, sei mesmo, tanto atendendo as pessoas quanto na minha história, assim, no meu percurso de ansiedade, de pânicos e coisas e tal, como já falei aqui muito no canal. Então, como lidar com isso e, assim, maneiras concretas de enfrentar isso para tentar ajudar e tentar, né, vislumbrar uma saída, assim, um melhor encaminhamento dessa dor tão intensa que está ligada à ansiedade. Vamos lá, vamos enfrentar essa história e para ver como é que eu consigo ajudar e tentar sair do outro lado com outras perspectivas. Tá bom? Vamos nessa, vamos lá. Bom, primeira coisa, eu acho que a gente tentar entender o que é a ansiedade, né? O medo, né? Medo, ansiedade e tal, mas vamos usar a palavra ansiedade aqui, a gente, né? Porque depois eu vou diferenciar um pouco medo de ansiedade, tentar entender melhor. Mas antes de qualquer coisa, vamos entender assim. A ansiedade é uma sensação muito intensa de desprazer, né? Assim, o nosso sistema, ele é regido por uma espécie de balança que se alterna entre duas sensações, prazer e desprazer, né? Sim, de modo muito geral é isso. O desprazer está ligado à elevação de tensão, né? Está ligado a uma coisa que tensiona a gente, né? E o prazer a uma diminuição de tensão. Essa elevação de tensão acontece quando a gente se aproxima, vamos dizer assim, de algo que ameace a gente, que ameace a nossa integridade, que ameace o nosso equilíbrio, né? Como a gente fala na história da neurociência afetiva aqui no canal, são coisas que afastam a gente da nossa homeostase, do nosso equilíbrio, né? Quanto mais afastado da homeostase a gente está, mais desequilíbrio, mais tensão, mais desprazer. Quanto mais a gente está se aproximando da homeostase, do equilíbrio, menos tensão, mais prazer, né? Então, resumindo muito, a história é isso. A ansiedade, então, ela se enquadra nessa categoria aqui das coisas que afastam a gente desse equilíbrio. Por que ela acontece, né? Ela acontece como um sinal de uma ameaça, como um sinal de alguma coisa que pode te fazer mal, como um sinal de alguma coisa que ameaça a sua integridade e que te desequilibra. Então, nesse sentido, ela não vem do nada, ela não é uma coisa que acontece do nada, como parece aí na vida, eu sei que parece, né? Que ela é um troço que várias vezes eclode em você, uma espécie de intrusão, assim, né? Uma coisa alienígena que vem de um lugar que você não sabe qual é, mas ela tem alguma razão de ser. Ela pode estar confusa, ela pode ter virado uma frequente, né? Uma coisa que está sempre aí, ou ela pode vir em lugares que você não entende, mas na origem dela, ela tem a função de te avisar, de te dar um sinal de que tem algo ameaçando esse seu equilíbrio. Beleza, isso é importante que se entenda, assim, né? Porque às vezes a gente tem a impressão que as coisas acontecem com a gente, assim, sem nenhuma razão. É só um desequilíbrio químico, é um troço, toma um remédio. E aí, para tentar resolver isso. As coisas são desequilíbrios químicos, sim, né? Esse tipo de tensionamento tem a ver com química, tem a ver com a bioquímica, é óbvio, mas sempre tem uma história, sempre tem uma causa, ou várias causas, ou uma narrativa, ou um processo, ou um percurso, algo que está acontecendo com você, que talvez você não esteja percebendo, mas algo que está acontecendo com você, que está desencadeando essa resposta do seu sistema. É uma resposta. E eu vou chegar a isso um pouquinho mais na frente, é uma defesa do seu sistema contra alguma ameaça que você não sabe qual é.
né? E nesse momento da nossa vida, são muitas ameaças, né? A gente está vivendo uma situação muito específica. A gente está aí no 7º mês, né, de quarentena e tal, então a gente está assolado por uma ameaça, né? Só isso já seria o bastante para um monte de gente estar vivendo ansiedade, né? Então, só isso já seria o bastante, mas tem mais coisa aí que a gente tem que olhar. Então, agora a gente vai tentar entender, diferenciar os tipos de ansiedade. Essencialmente, a gente tem 2 tipos de ansiedade diferentes, assim, que acontecem no nosso corpo, que tem 2 origens diferentes. Eles podem se misturar, mas eles têm 2 origens diferentes. E aqui eu vou voltar à nossa classificação dos 7 sistemas afetivos básicos, né? Aqueles 7, vou botar aqui, de sempre, né? Que são lá, esse aqui, né, retirado da teoria do Panksepp, da observação do Panksepp, Jaak Panksepp, né, sobre os emotional affects, como ele chama, né, afetos emocionais. Ele fala de vários tipos de afeto. Esses são os afetos emocionais que são as bases das nossas emoções, né? São as bases do que vão virar os nossos sentimentos, né? Mas a base é isso aqui, são esses 7 aqui. Dentro desses 7 aqui, a gente tem 2 sistemas afetivos, dentro desses 7, que vão desencadear eventos de ansiedade, experiências de ansiedade, como a gente chama de ansiedade, na nossa vida. Tá? Tem 2 tipos diferentes de ansiedade. Isso é muito importante. Um é o fear, é o medo, né? O medo, a ansiedade em relação ao medo. A ansiedade que vai estar ligada ao medo, né? O medo, o que é o medo? Né? Para definir bem claramente, o medo é de uma ameaça externa, algo que ameaça, que vem de fora e ameaça a sua integridade, né? Na origem dos sistemas, um predador, alguma coisa desse tipo, né? Então, tem lá um leão ali e tal, medo. Então, mas aí na nossa vida atual, isso se manifesta de maneiras muito mais complexas e muito diversas, né? A pandemia, por exemplo, o vírus, esse troço todo, é uma ameaça, né? Muito embora não seja clara, você não sabe onde está, isso dificulta um pouco as coisas, né? Porque você não sabe onde está. O sistema do fear, originalmente, do medo, né? Você identifica o predador, a coisa, a ameaça, a coisa ali, o que vai te ameaçar, e então você congela, essa é a resposta básica do medo, você congela ou você corre, né? Você congela ou você corre. Então, essa é a resposta original. É assim que funciona, estamos falando de uma ameaça, beleza? Beleza. Mas aí eu vou dizer para vocês que, assim, 90% pelo menos das narrativas de ansiedade que eu recebo, que eu acompanho, elas não têm a ver com isso, com esse sistema. Elas têm a ver com uma outra coisa, com outro sistema que é o panic. São as ameaças de pânico, né? Estão ligadas aos ataques de pânico, em que, em última análise, como já falei aqui, vocês podem procurar aí no canal, estão ligados à depressão, como desdobramento. Mas a gente não vai entrar na depressão hoje, não vamos falar sobre isso, mas num sistema básico do pânico. O que é o pânico? O pânico está falando do vínculo, do attachment em inglês, desculpa ficar falando em inglês, mas que esses termos estão lá em inglês, mas do vínculo, né? É uma ameaça da perda do vínculo, né? De perder o vínculo com alguém que te sustenta, que te ampara, que te acolhe, que te identifica, que te diz quem você é na vida e que garante a sua sobrevivência na vida, na existência, na sua vidinha aí, na minha vidinha aqui. Então, qualquer coisa que ameace a perda de algo que garante a sua existência, a sua sobrevivência, é uma ameaça ao vínculo e então gera um tipo de ansiedade que está ligada ao pânico, né? Originalmente, na nossa história, o primeiro modelo desse pânico é a separação da mãe, né? A separação da relação com a mãe, né? Então, quando a mãe se afasta, qualquer bebê vai se desesperar porque acha, e tem uma certa razão em pensar isso, que vai morrer. O bebê não pensa, como eu já disse 1 milhão de vezes aqui, caramba, se minha mãe não voltar eu vou morrer. Mas a impressão intensa de angústia e ansiedade é de que vai dar ruim se a mãe não voltar, sacou? Essa marca dessa quebra vai continuar na gente, de uma maneira ou de outra. Para algumas pessoas mais organizada, mais assim amadurecida, vamos dizer, mais aberta para outras coisas, para outros entendimentos da sua própria existência e da sua própria sobrevivência, ela vai se abrir, então você vai encontrar outras coisas no mundo, outros objetos, por assim dizer, outras pessoas, né? Outras possibilidades de garantir a sua própria existência. Você vai sacar assim que você sobrevive sim sem a sua mãe, mas para algumas pessoas essa marca dessa quebra de vínculo, né, lá na origem, ela é muito intensa e ela vai se reduplicar na vida presente, na vida adulta, de muitas maneiras.
maneiras. E é esse, então, dos dois tipos de ansiedade, um ligado ao medo e outro ligado ao pânico, é desse tipo que a gente vai falar fundamentalmente. Não só porque o medo ele se mistura com isso, especialmente nesse momento que a gente está vivendo. Mas, fundamentalmente, a gente está falando dessa ameaça de desamparo, de algo que indique que você vai ser desamparado e que vai dar ruim, que vai dar merda, que você vai se lascar, entendeu? Assim, se algo acontecer aqui, eu vou ficar sem alguém que garanta a minha sobrevivência. Bom, e por que eu estou dizendo que, no fundo, essas duas coisas podem se relacionar? Eu vou dar um exemplo muito simples, mas a pandemia serve como exemplo presente, mas eu vou dar um exemplo na infância. Uma criança vai dormir no quarto dela e ela está com medo de um pesadelo, de um monstro, do bicho-papão, o que quer que seja. Lembra aí da sua infância, escolhe o seu medo. Nesse momento, ela está com medo de uma ameaça, em princípio. Não é uma ameaça imaginada, mas é uma ameaça que ela está reduplicando na imaginação dela. Beleza, mas é uma ameaça, né? Nós, humanos, temos essa capacidade maravilhosa de imaginar as nossas ameaças, né? De não precisar ver o bicho-papão, mas de imaginar o bicho-papão e tem o mesmo efeito no final das contas. Mas beleza. Quando você imagina o bicho-papão, o que você faz, criança? Você pede socorro, em princípio. Você pede socorro. Você pede o amparo das suas figuras parentais. Pai, mãe, vó, quem quer que esteja lá. Se você recebe esse amparo, esse conforto, esse acolhimento, essa segurança, isso abranda, diminui. O amparo, o vínculo, garante um melhor enfrentamento dessa ameaça. Se você não recebe esse amparo, se você tem uma mãe, um pai ou quem quer que seja que te diz que bobagem, tá, vai lá, dá seu jeito aí, para de besteira, menino, vai dormir e tal. Se é isso que acontece, esse medo tende a se intensificar. Então, nesse sentido, na nossa vida agora, a gente tem uma relação muito intensa entre a ameaça e as ameaças do mundo, que podem ser diversas, mas agora vamos pensar na pandemia, e a possibilidade de ter amparo. Se você tem amparo, você tem mais chance de enfrentar melhor a ameaça externa, né? Usando esse exemplo da criança, fica fácil de entender. Todo mundo entende, todo mundo consegue se lembrar. Quando a mãe abraçava, o pai abraçava e falava, vai ficar tudo bem, você falava, vai ficar tudo bem. Muito embora ela não soubesse o que estava falando, mas tinha essa impressão para você, porque era sua mãe ou seu pai, eles sabem de tudo. E quando eles te diziam, vai lá, menino, deixa de ser besta, não pode chorar e tal, a coisa ficava pior, né? Quando, sei lá, o pessoal do colégio te ameaçava e você chegava em casa e tomava mais uma bronca por conta disso, falava que você tinha que se virar, tinha que parar de ser fresco e tal, por exemplo, a coisa ficava pior. Quando te acolhiam, te diziam, calma aí, vamos tentar enfrentar, a coisa ficava melhor. Então, tem uma relação muito intensa, de vários jeitos, mas esse é um exemplo, entre o medo, o fear, o medo, o sistema do medo e o sistema do attachment, do vínculo, o panic, né? O pânico da separação, da quebra, da ruptura desse vínculo, tá? Beleza. Então aí entendemos mais ou menos quais são os sistemas que vão gerar essa sua ansiedade. Importante perceber que não é à toa. Veja, tanto no caso da ameaça externa quanto no caso da ameaça da perda do vínculo, existe uma ameaça, algo que ameaça concretamente a sua existência. Então não é à toa. Só que a nossa vida hoje em dia tem ameaças concretas mais difusas, mais difíceis de perceber. Então isso vai se modulando de uma maneira diferente na nossa vida. Mas isso não é à toa, entendeu? Não tem nada aqui que acontece com a gente aqui que é meio, veio do nada. Não é à toa, tem uma história aí, tem uma causa aí, ou várias causas. Ótimo, entendido. Agora a gente vai falar especificamente do pânico, né? Dessa ansiedade, né? Vou usar o pânico, porque o pânico é assim, o pico maior assim, dessa história, desse gráfico. Mas a gente poderia pensar em ansiedade assim, generalizada, né? Estou aqui ansioso, não sei com o quê, que diabos está acontecendo, né? Mas eu vou falar do pânico, porque o pânico é esse momento que essa ansiedade que você às vezes consegue controlar na vida, que você consegue assim esconder, colocar ali para debaixo, empurrar, dar um desvio para ela e tal. O pânico é quando não tem jeito, é quando essa ansiedade toma conta de você e fala, acabou, geral, aqui já era. E aí você vai parar no hospital achando que está infartando, ou você cai no chão, ou você se enrola na cama chorando desesperado e tal. É tudo isso que pode acontecer com o pânico. Uma sensação muito ruim, de muito desespero, muito, muito, muito ruim e uma impressão de morte. Uma impressão de que você vai morrer, concretamente. Você fala, eu vou morrer com isso aqui, eu vou morrer com isso aqui. Por que você pensa isso? Porque isso está ligado esse troço está ligado àquela impressão original lá de trás de que sua mãe foi embora e você vai morrer. Então faz uma ligação direta com essa impressão lá atrás. Não é à toa. Primeira coisa muito importante para você saber sobre isso, muito importante, juro, talvez a mais importante, é que você não vai morrer disso.
Não vai morrer disso, não vai morrer disso, não tem como, não tem como. Eu sei que parece, eu sei que a impressão é terrível, mas nunca ninguém na vida, na história da humanidade, morreu por sentir isso, tá? Não acontece. Então, por que eu estou dizendo isso que é muito importante? Porque na hora que o pânico vem, você sente muito medo do pânico. Como a gente sente medo do bicho-papão, que é uma coisa imaginada, a gente sente medo dessa ameaça que o pânico, que é a ansiedade. Então a gente tem medo da própria ansiedade. A gente tem medo do que pode acontecer. A gente tem medo do que eu vou morrer agora, meu coração vai parar, eu vou desmaiar, meu cérebro vai derreter, o que vai acontecer? Esse medo reduplica as coisas de um jeito muito intenso. E você passa a tentar se desfazer e se afastar daquilo, mas você não consegue, porque está vindo de dentro de você. Então você não consegue se afastar dessa ameaça que vem de dentro de você. Quanto mais você luta para se afastar disso, mais intensa ela fica, né? Mais intensa ela fica. Então é importante que você entenda. Eu sei que é difícil, mas você não vai morrer disso. Não vai. Prometo para você que você não vai morrer disso. Então você pode tentar aí respirar isso e deixar isso acontecer. Né? Isso é uma coisa muito importante, de verdade. Deixa isso acontecer. Deixa essa energia, essa descarga de tensionamento, de tensão, essa elevação de tensão, deixa ela acontecer com você. Não luta contra ela, porque você não vai vencer. Você não vai vencer essa luta. Quanto mais você lutar, pior ela vai ficar. E nada de muito terrível vai acontecer. Eu sei que parece terrível, mas não vai acontecer essa fantasia. Então, se você deixar ela passar por você, se deixar ela te atravessar, ela vai passar mais rápido e nada de muito terrível vai acontecer com você nesse processo. Vai ser ruim, mas vai passar. Você tem que deixar esse fluxo passar pelo seu corpo. De verdade, tá? Isso é uma coisa, tô falando, não é assim, tal. Não, é uma coisa concreta. Se você deixar passar pelo seu corpo, a chance de que isso passe mais rápido, de maneira mais branda, porque não está reduplicado pelo medo, é muito maior. É a primeira coisa, né? Tá, a segunda coisa muito, muito importante também é que você entenda, e aí vai desdobrar dessa primeira, que não é só você que sente isso. Nesse momento do mundo, quem não está ansioso é estranho. Uma pessoa que não está nem um pouco ansiosa com o que está acontecendo, com o destino das coisas, com, sei lá, o aquecimento global, com a pandemia, com a política, se você não está nem um pouco ansioso com isso, bom, aí talvez você tenha que ver porque você não está nem um pouco ansioso com isso, mas acho que não é o seu caso, você está vendo esse vídeo aqui, né? Mas talvez seja de alguém próximo de você. Mas acredita em mim, fora essas pessoas que estão estranhamente não ansiosas, ou aparentemente não ansiosas, tem uma porrada de gente que está muito ansiosa e que está tendo pânico, que está tendo TAG, está tendo tudo isso, de várias maneiras, em vários momentos da vida, mas não está falando sobre isso. Isso é um problema muito sério, a gente não fala sobre isso. A gente não fala porque a gente sente vergonha, a gente sente, pô, que eu tenho isso, o que eu tenho de errado na minha vida? Como se não bastasse tudo que já está errado, ainda invento esse negócio aqui. Caramba, né? Eu sou muito cagado mesmo, mas não é, né? Não é. Tem um monte de gente passando por isso. Um monte de gente. Então não há razão para ter vergonha disso, para se sentir mais inadequado do que você já se sente, entendeu? Você só não sabe. Eu aqui na minha posição, é uma posição um pouco privilegiada nesse sentido, porque eu sei de um monte de gente que me escreve, que busca ajuda, que pede ajuda, porque está passando por essas coisas. Então eu posso prometer para você que tem um monte de gente passando por isso. Por que isso é importante? Primeiro, para você saber que você não está sozinho, que você é uma pessoa normal no mundo, ansiosa, com medo, cagada, assustada, sem saber lidar com as coisas, com medo de perder o vínculo, com medo de estar abandonada. Então é preciso que você saiba que você não está sozinho. Por que isso é importante também? Para que você entenda que é muito importante que você possa dizer. É muito importante que você possa falar com as pessoas. Porque a vergonha e a vontade de guardar e a impossibilidade de dizer isso, de abrir, de falar sobre isso, sobre essas fragilidades, aumenta a ansiedade. Aumenta muito a ansiedade. Então, se você aprende que você pode dizer, você tem uma chance também, assim como você aprende que você não precisa ter medo de morrer disso, se você aprende que você pode dizer, você tem uma chance muito maior de passar por isso mais rápido e arranjar interlocuções boas. E aí você vai ter que achar alguma interlocução boa. Você vai conseguir achar, talvez com um terapeuta, com alguém e tal, mas talvez com alguém próximo de você, né? Da sua família, amigo, quem quer que seja. Alguém para conversar, alguém para você poder falar, alguém para você poder pedir ajuda. Porque assim como lá no pesadelo, quando criança, você tem que ter alguém para poder pedir ajuda. Entendeu? Pedir ajuda ajuda. É simples assim. Ajuda mesmo. Se você falou com alguém e essa pessoa falou, ih, que besteira, você está errado e tal, e ridicularizou a sua história, diminuiu a sua história e não quis ouvir, quem está errado é ela, não é você.
Quem está com problemas é ela, não é você, né? Todo mundo está com problema, mas ela está com esse problema específico de não conseguir ouvir, de não conseguir lidar com essa realidade, com essa imperfeição. Beleza, não ache que você que é o problema, procure outra pessoa para conversar. Procure alguém, você vai achar alguém que vai conseguir conversar com você. Tem alguém que vai falar, putz, eu também tô todo cagado, tô todo ansioso, todo com problema aqui, todo errado. Vai ter alguém que vai dizer, eu também tive pânico, eu também já passei por isso, também já fui parar no hospital, já aconteceu isso comigo. Então, procure alguém para conversar. Se essa pessoa que você procurou não for um bom interlocutor, troca de interlocutor. Simples assim. Procura outro. Ou tenta explicar e tal. Mas tem gente que não sabe ouvir. Tem gente que não consegue lidar com fragilidade nenhuma. Mas isso é problema deles, não problema seu. Beleza? Isso é muito importante. Então, essa é a segunda coisa. Esse troço não vai te matar, primeira coisa. E segundo, você não tem que se envergonhar. Você não é um desvio. Você não é um erro da história da humanidade por conta disso. Não é. Então, você tem que poder falar com alguém. Seja com um psicólogo, com um terapeuta, com um psicanalista, com um amigo, com a mãe, com o tio, com a irmã, não importa. Quem é que você acha que vai ter uma escuta um pouquinho mais sensível para você poder falar? Vai lá e fala, conversa, abre isso, partilha, respira, deixa o ar entrar e sair em relação a isso, sabe? Assim, deixa isso acontecer, deixa esse fluxo passar por você, de verdade, esse tensionamento, tá? Porque quanto mais você tensiona não podendo falar, pior o tensionamento fica, obviamente, né? Então, se a gente está falando de uma elevação de tensão, de um desconforto, de um afastamento dessa homeostase, desse equilíbrio, então isso vai ficar pior, beleza? Então, segundo ponto resolvido. Tá bom, como se fosse fácil. Eu sei que não é fácil, mas estamos aqui, estamos juntos, estamos indo. Agora, essas são as duas coisas assim básicas na hora que o troço vem para você enfrentar. Agora a gente vai falar da coisa que eu acho que é a mais importante. Que é, a gente está falando de vínculo, né? A gente está aqui falando de vínculo, de ruptura de vínculo, de ameaça de ruptura de vínculo. Agora você tem que entender, concentra agora, o que é na sua vida específica, e aí cada um vai ter um modelo disso, uma modelagem disso, um evento disso, um jeito disso, uma maneira disso acontecer. O que é na especificidade da sua vida que ameaça a sua estrutura de vínculo. O que é? O que te faz fantasiar ou ter a impressão de que você vai ser abandonado e desamparado? E para cada pessoa é uma coisa. E aí essa parte é muito importante, essa parte é o que mais me interessa em tudo, que é tentar entender a sua história de desamparo. Como essa impressão do seu desamparo acontece na sua vida. Ela está presente em todos nós, como eu disse, né? No modelo básico, na separação da mãe, lá na primeira infância, mas ela se desenvolve na sua história em vários modelos diferentes. Eu vou listar alguns para você tentar ver assim qual que encaixa aí, mas podem ter outros, tá? Mas um básico é a impressão de inadequação. Nenhum lugar me cabe, eu não sou aceito em nenhum lugar. Eu sou muito cagado para todos os lugares, para minha família, para o meu trabalho, para o meu marido, minha esposa, quem quer que seja. Eu sou muito pior do que os outros, eu sou muito ruim. Na escola eu era muito ruim, muito isolado e tal e tal. Então essa impressão de inadequação te dá notícia, te lembra da possibilidade dessa perda de vínculo e te traz de volta essa descarga de ansiedade e de pânico, né? Então, a inadequação é uma possibilidade muito forte, né, dessa narrativa. A inadequação, ela se manifesta de muitos jeitos, né? Mas essa impressão de que você é pior do que os outros, de que você vai ser abandonado, deixado de lado porque você não é bom o bastante. Já falamos muito disso aqui também, mas estou falando de novo, porque nesse caso isso é muito importante. Isso é uma história. Um outro modelo muito básico, que a gente fala aqui também, tipo dia sim, dia não, são os modelos de rejeição. Rejeição amorosa, ou rejeição familiar, ou o que quer que seja. Mas no momento da rejeição, você tem notícia daquela perda de vínculo e o pânico te toma por conta de um término, por exemplo. Por conta de uma separação, de algo assim, algo que aconteceu. E a gente poderia desdobrar isso um pouco mais para algum movimento de luto, qualquer que seja, de perda, né? Lembre-se, o nome do sistema é Panic Grief. Grief é luto, né? Então ele está ligado ao luto, ele está ligado à separação. Então a gente pode pensar que muito fortemente a rejeição amorosa, por exemplo, te dá notícia da possibilidade de que você vai desaparecer por estar sozinho no mundo. Que é, de novo, um entendimento muito infantil da nossa existência, que não corresponde ao real, que você não vai morrer, que não corresponde ao real maduro, adulto, mas que a sensação é idêntica. Então a rejeição é um segundo movimento muito forte para isso acontecer. Beleza? Rejeição. Então a rejeição vai te desdobrar, tem uma relação também muito íntima com a solidão, né?
Estou só. Se estou só, posso morrer, né? A solidão, os movimentos de solidão, de não me ligaram, não me atenderam, não apareceram, estou sozinho em casa, como é que eu faço? Não tenho ninguém, vou morrer aqui sozinho se não tiver ninguém para me olhar, se não tiver ninguém para eu saber que está aqui me olhando, garantindo que eu existo, né? Então a solidão é um outro movimento, a impressão de solidão, e aí não vamos entrar na discussão de solidão, solitude e tal, mas estou falando do sentir-se só, não do estar só, do sentir-se só. Então a solidão, ela pode ser um gatilho, como a gente fala hoje em dia, né, nesse nosso mundo, ela pode ser um catalisador muito, muito eficaz para essa ansiedade, para esse desamparo que toma conta de você e que te ameaça, tá? Então a solidão é um outro modelo. Você vai entender no final porque eu estou listando esses modelos para a gente chegar a algum lugar, beleza? Um outro modelo muito clássico são as situações de exposição, que aí está ligado à vergonha, mas é o momento que você tem que se expor, você tem que apresentar um trabalho, você tem que fazer uma coisa, você tem aquela reunião, você tem aquele encontro, aquela apresentação, qualquer coisa que seja, o momento que você vai expor aquilo que você tentou esconder o tempo todo, mas é na hora que você vai ter que se colocar. Pode ser mandando uma mensagem no grupo de WhatsApp do trabalho, pode ser o que quer que seja, mas o momento que você vai se expor gera ansiedade, porque na exposição você tem, no mostrar-se, você tem a impressão que você vai ser descoberto, e sendo descoberto você vai ser abandonado, porque afinal de contas, se as pessoas souberem como você é ruim, você não merece ser amado e vai ser abandonado, né? Porque de fato você não merece ser amado de tão cagado que você é. Então o momento da exposição, esse momento de se mostrar, de mostrar-se, né, para o mundo, para o outro, de se expor, e a vergonha, a timidez, as coisas que vêm daí, são momentos também de eclosão dessa ansiedade, muito comuns também, que tem a ver com isso. Se eu, né? No fundo tem a ver com uma inadequação de novo, mas é assim, se eu for descoberto como eu sou, eu vou ser abandonado, porque realmente, quem é que vai gostar de mim, né? Não é assim? Então tá. Esse é um outro modelo. Um outro modelo muito importante, um outro catalisador, né, uma coisa que eclode isso também, é a sexualidade. Como assim a sexualidade? Vou dar 2 exemplos, mas assim, um mais simples, os dois são parecidos, na verdade, mas assim, um é assim, descobrir que eu sou, na verdade, gay, e aí se minha mãe souber disso, ela vai deixar de me amar. Simples. E aí, ansiedade, porque assim, a minha sexualidade, então, leva a chance da minha mãe me abandonar, ou meu pai, ou o que quer que seja, minha estrutura familiar, não vai me aceitar assim. Então, ansiedade. Só que a gente não percebe que está ligado a isso. Esse que é o ponto da história. A gente não percebe que está ligado a isso. A gente acha que é a nossa sexualidade que está errada, né? Então a gente fica vendo a causa primeira aqui, né? Fica vendo aqui, cara, não posso desejar isso, não posso querer isso. Mas no fundo isso está dizendo da ameaça de abandono que vem da sexualidade. Um exemplo bem fácil de entender. Um outro exemplo muito fácil de entender também, eu acho, um pouquinho mais assim, é assim, você tem um casamento muito legal, muito bem sucedido e tal, mas você se apaixona por outra pessoa. Você se apaixona perdidamente por outra pessoa. Ou enfim, você começa a ter um caso. E aí, maravilha e tal, mas esse caso, esse apaixonamento, esse afeto, dentro que é um outro sistema aqui no meio da história, que é o lust, né, que é o impulso sexual, esse apaixonamento te implica uma ameaça de abandono e de quebra da sua célula familiar, do seu casamento. E aí, ansiedade, pânico que vem daí. Então, estranhamente, quando você se apaixona ali, está vivendo aquilo, você tem uma impressão muito intensa de ansiedade. Porque isso ameaça aquilo que te define, aquilo que te sustenta, em termos concretos e afetivos, no mundo, né? A sua célula familiar, primeiro, a sua família, né? A sua família que você construiu, que você deu tanto trabalho para construir, de repente vem aquele negócio, esse afeto desgraçado e tal, que me diz que eu posso perder isso que eu construí. Então, a sexualidade também pode ser um disparador dessa ansiedade, né? Do que está ligado a esse desamparo, a essa fantasia, tudo isso está ligado ao desamparo original. Pensa nisso, tá? Por essência, beleza? Então vamos lá. E aí, por último, o medo, né? Esse medo, como eu falei da pandemia agora, assim, tá uma ameaça, né, que vem de fora. A gente não está falando de uma fobia de cachorro, ou de uma fobia de aranha, ou de uma fobia do que quer que seja, assim, né? Estou falando de uma ameaça que vem de fora, ali, a pandemia, por exemplo, o vírus, ou a violência, por exemplo, e tal, a instabilidade, a política, o mundo, a quebra do mundo, como está acontecendo, o desmatamento, as queimadas, a extinção das espécies, o que quer que seja, isso tudo vira uma ameaça, e se você não tem uma estrutura de acolhimento muito intensa, alguém que te entenda, alguém que te escute, alguém que te diga, estou entendendo, é ruim mesmo, mas estamos juntos nisso aqui. Se você não tem isso, esse medo reduplica o desespero, né, desse abandono, tá? Então isso é muito importante. Então a gente vai entendendo assim, você tem que conseguir mapear, ver onde é que vem, para você entender do que a gente está falando. Por que eu estou dizendo que é importante que você entenda de onde vem?
Veja, na hora que vem a ansiedade, que isso toma conta de você, a sua resposta básica hoje em dia é pegar o celular e ir para o Instagram ou para o YouTube, ou o que quer que seja, né? Tentar ocupar isso com alguma coisa. Essa não é a melhor resposta. Por que não é? Porque quando você entra no Instagram, por exemplo, só para dar um exemplo, você está buscando algum vínculo, você está buscando alguma conexão com o mundo, mas o que você encontra é mais inadequação, porque você começa a se comparar com aquela vida que está distante de você e tal, a sua vida não é tão boa. Então, o que podia ser uma ideia de construção de vínculo através de uma rede social vira uma ideia de amplificação da sua inadequação, entendeu? E da sua inveja, da sua separação do mundo, de como a sua vida é muito, muito ruim, como você não ganhou like, como não te curtiram, como tudo aquilo que acontece. Então, essa resposta, por exemplo, que a gente dá tantas vezes hoje, eu escuto isso bastante, acredita em mim, tantas e tantas pessoas dão essa resposta de buscar no celular a solução para isso, só piora as coisas, né? Porque isso não traz vínculo, isso traz comparação, isso traz, no fundo, separação, impressão de conexão, mas separação. Já falamos muito disso aqui também, não vou falar sobre isso tanto de novo hoje, mas saiba, entrar no Instagram não vai ajudar a sua ansiedade. Por várias outras razões, mas essa acho que dá para entender o que eu quero dizer. Não vai ajudar. Você vai entrar num ciclo dopaminérgico de buscar, você não vai encontrar o que você está buscando, que é o vínculo, e isso só vai aumentar a sua ansiedade, tá? Por que é importante que você entenda, então, essa classificação possível, de onde que vem essa história? Por que é importante que você entenda? Atenção agora. Porque, como eu disse no começo, a ansiedade é um mecanismo de defesa, por assim dizer, né? A ansiedade e o pânico são mecanismos de defesa. Você sente essa descarga para se defender de algo. Se você não souber de que algo é esse que você está se defendendo, tentando se defender, por exemplo, a sua sexualidade, se você não entender por que é que está subindo isso em você, você não consegue criar uma melhor resposta para isso. O mecanismo de defesa acontece porque você não tem uma resposta melhor. Percebe? Isso é muito importante. Já que você não tem uma resposta melhor para a produção de vínculo, para a criação de amparo, de acolhimento, você vai ter um mecanismo de defesa porque é assim que o seu corpo funciona. Ele vai te dar essa descarga para você se afastar daquilo que te ameaça. Ele vai te dar essa descarga de ansiedade para você se afastar daquilo que ameaça a sua integridade, nesse sentido. Então, nesse caso, pode ser, por exemplo, o ir falar na reunião. Então, o ir falar na reunião vira uma ameaça porque dá notícia da sua inadequação que vai te fazer ser abandonado. Se você não entende isso, você tem muito mais chance de ter mais pânico. Quando você entende que é da inadequação, no fundo, que você está falando, você consegue tratar dela, conversar sobre ela, elaborar ela e entender que essa inadequação não vai te fazer morrer na idade adulta. Mas você precisa entender essa história. Esse é o meu bordão de sempre aqui. Sempre, sempre, sempre. Se você não conseguir entender como que essa causa, esse evento concreto aqui, agora, está conectado com tudo isso que a gente falou para trás, você não tem chance de encontrar uma melhor resposta para aquilo. Não tem. E aí a ansiedade vai se montar de novo, ela vai aparecer de novo, o pânico vai voltar de novo, porque ele é a melhor resposta que o seu sistema conseguiu dar para te defender disso que te ameaça. Tá entendendo? É um mecanismo de defesa, não é uma outra coisa, não é assim um negócio estranho que acontece. É um mecanismo de defesa, é uma resposta. Na ideia básica, o sintoma é uma tentativa de cura mal sucedida. O sintoma é uma tentativa de cura mal sucedida. É isso que é. Não é outra coisa. Então, se você achar uma outra tentativa de cura mais bem sucedida, você tem mais chance de não ter o sintoma, percebe? O sintoma, nesse caso, sendo a ansiedade. Então, se você achar uma outra estratégia para enfrentar aquilo, você tem chances maiores de não montar o sintoma de novo, né? Essa descarga. Para isso, você precisa entender que ameaça é essa que você está enfrentando. Se ela não estiver clara para você, você não tem chance de enfrentar. Então, você tem que entender, bom, então esse meu impulso sexual ameaça a minha célula familiar, por exemplo, e eu tenho que tratar disso, dessa complexidade. Isso em si já é bastante complexo, tá? Não é simples, porque você então se apaixonou por outra pessoa e tal, isso é uma cagada. Dependendo da estrutura da sua vida, isso é uma cagada enorme. Às vezes não é, mas às vezes é. Mas se você não conseguir entender, né, relativizar e pensar sobre isso com calma, e em última análise entender que tanto no caso da rejeição, tanto quanto no caso da inadequação, da vergonha, da timidez e dessa ameaça de ruptura, no fundo, nada disso é o fim do mundo. Pode parecer o fim desse mundo que você está vivendo, né? Desse seu mundinho, como do meu mundinho, assim. Se eu não conseguir fazer o vídeo, como é que vai ser e tal, eu fico ansioso, por exemplo, né? Se eu não conseguir me explicar, eu fico ansioso. Se eu não for amado, eu fico ansioso. Se não tiver visualização, eu fico ansioso. Estou só dando o meu exemplo, poderia ser o seu. Isso tudo não importa, em última análise, porque isso tudo não vai te matar.
É isso que eu quero dizer. Essa sensação de que essa inadequação, por exemplo, ou essa ameaça vai acabar com a sua vida é só uma sensação. A sua vida vai mesmo acabar, mas não por isso. Ela vai acabar porque ela vai acabar em algum momento, né? Porque o seu coração vai parar de bater, porque alguma coisa vai acontecer, porque você vai ter alguma coisa com 90 anos de idade ou antes, eu não sei. A sua vida vai acabar, você vai desaparecer, eu também, isso tudo vai acontecer. Mas não por isso, não por nada disso. Não por nada disso que eu listei até aqui. Nenhuma inadequação, nenhuma vergonha, nenhuma exposição, nenhum problema da sua sexualidade, nada disso vai acabar com a sua vida. Tudo isso é contornável, tudo isso é enfrentável, vamos dizer assim. Tudo isso é possível enfrentar tudo isso, é possível elaborar tudo isso e achar melhores soluções. Essas soluções não vão ser perfeitas, elas não vão te livrar do enfrentamento com o mundo, da realidade, da dificuldade que é viver. Nada disso vai te livrar disso. Mas essas coisas podem ser processadas e elas não vão te matar. Elas não vão te matar. Essa impressão é uma impressão arcaica, guardada em você, que faz uma ligação direta com algo que não é mais você, que é a versão bebê de você, que não é mais você. Você agora consegue pensar melhores alternativas para isso. Mas para isso você precisa entender esse caminho, né? Então vamos lá, só recapitulando. Esse medo não vai te matar, não tenha vergonha de partilhar isso. Descubra exatamente qual é a coisa que ativa isso, entenda essa história e tente produzir uma melhor resposta para essa complexidade. Percebe? É complexo, eu sei. Então busque ajuda para conversar, um terapeuta, quem quer que seja. Mas é complexo, mas é possível de enfrentar e não vai te matar. Beleza? Era isso hoje, gente. Espero ter ajudado. Até semana que vem. Tchau!